Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Shirley Lima, gerente de produtos na Admap e tenho a honra de apresentar para vocês o Não Durma no Ponto Cast. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de tranças roxas, estou usando um terninho vermelho que é um luxo. O Não Durma no Ponto Cast tem o propósito de entregar um conteúdo relevante que fale sobre liderança, gestão, mercado, RH, tecnologia para os nossos clientes, colaboradores, amigos, parceiros e para todo o mercado. Vou falar de novo sobre a Admap. É importante frisar que, com 87 anos de mercado, a Admap é a empresa mais lembrada pelos profissionais de recursos humanos e departamento pessoal, 20 vezes top 5 e está concorrendo pelo 20º prêmio do Top of Mind na categoria Controle de Frequência em todas as redes sociais. Siga a Admap, deixe seu like, compartilha e ative a notificação. O Não Durma no Ponto Cast traz toda semana um convidado super especial para conversar com a gente e hoje a gente tem um tema muito importante e relevante que é engajamento entre equipes. E não existe ninguém melhor nesse mundo, eu garanto, para falar sobre esse tema do que ela, Silmara Pereira. Sil, vou te apresentar. Vou dar uma leve pincelada sobre o currículo dela, mas ela vai precisar complementar. 12 anos na área de gestão de pessoas, especialista em elaboração, execução e gestão de programas de treinamento e desenvolvimento, competência, sucessão, liderança, mapeamento de potenciais, entre tudo que você precisa para engajar a equipe. Silmara, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Não Durma no Ponto. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse assim, quem é a Silmara na fila do ponto? Ai, maravilha. Primeiro, agradeço, né, o convite. Estou super feliz de estar aqui. Você já trouxe aí um pouquinho de contexto para falar de mim, então vou começar primeiro pela autodescrição e depois já entro trazendo um pouquinho de elementos, seja características, enfim, algumas questões pessoais e entro depois na parte do trabalho. Tudo com Então, você. falando aí um pouquinho, né, de quem eu sou, começando aqui eu sou uma mulher negra, tenho cabelo curto, crespo, a pele, enfim, como comentei, né, uma mulher negra, estou usando uma blusa marrom, com uma manga até o cotovelo, com um brinco dourado, formatinho de coração, e trazendo um pouquinho do complemento, né, do que você já trouxe. Eu atuo desde 2011 na área de gestão de pessoas. Na fila do pão aí eu sou a pessoa que gosto de me manter atualizada. Eu estou o tempo inteiro aí buscando conhecimento, apesar de já ter uma trajetória com bastante tempo. Acho que sempre há sempre oportunidade, né, de desaprender e aprender, então eu sou essa pessoa. E atuo como executiva de RH, também com mentoria de carreira. Tem diversas coisas, de múltiplos papéis, mas acho que a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre tudo isso aí ao longo do nosso bate-papo. E mais uma vez, obrigada. Eu tô encantada. E aí eu preciso reforçar alguma coisa sobre esse estilo dela, que ela tá usando um body lindo, incrível. E eu posso contar que foi feito pela sua mãe? Sim, literalmente. A minha mãe se chama Heloísa Pereira Dias, maravilhosa. Ela sofre um pouquinho, entre aspas, porque tudo que eu vejo eu já falo, nossa, acho que ela consegue ali fazer, e literalmente ela consegue. Então, esse, por exemplo, é um body feito por ela. Exclusivo, lindo, Sim, parabéns, viu? obrigada. Sil, eu vi no seu perfil do LinkedIn é, uns termos que eu falei assim, eu vou precisar que a Silmara me explique isso daqui direitinho, porque a gente vai falar de engajamento, e aí eu vi vários trabalhos, né? E aí eu falei, gente, o que que é isso? Aí você colocou assim no seu perfil do LinkedIn, que eu achei tudo. Responsável por criar conteúdo com base em andragogia e designer instrucional. O que é isso? Que é isso? Quando a gente fala de pedagogia, por exemplo, fica um pouco mais fácil, porque a gente sabe que está ali relacionado com a educação de crianças. Quando a gente fala de adultos, então eu também, dentro dessa trajetória de 12 anos, entre outras coisas, eu busquei entender quais seriam as melhores formas de trazer o conhecimento para dentro das organizações, ou seja, aprendizagem de adulto. Então, quando a gente fala do termo, especificamente andragogia, é basicamente o mesmo racional, só que olhando para a educação, a forma como os adultos aprendem.
e que é bem diferente. Então, os estímulos precisam ser outros. E aí foi uma forma, enfim, quando eu fui buscar, eu fiz uma pós em educação corporativa, então esse tema se tornou um pouquinho mais familiar nesse período, mas basicamente, se desse para resumir, seria isso. É bem resumido mesmo, né, mas dá para pesquisar aí um pouquinho. E sobre os outros dois termos, né? Design instrucional, na verdade, ele complementa a andragogia. Então, vamos pensar assim: andragogia é a educação de adultos, né? A forma como os adultos aprendem. E o design instrucional seria basicamente como eu desenho formas de entregar soluções de aprendizagem. Então, é desde a experiência, a jornada que um adulto vai aprender. Então, dentro de um programa de treinamento, que são coisas que eu acabei utilizando dessas ferramentas, não dá para ser a mesma forma, somente expositiva, ou seja, eu vou trazer um conteúdo, eu vou expor e subentender que ali, daquela maneira, o adulto aprendeu. E não, na verdade, tem um estímulo maior que é necessário, a interação, a troca entre pessoas. E aí são vários outros elementos que vão complementando, mas de uma forma bem simplificada, se desse para resumir, seria isso: é olhar para a forma que o adulto aprende e criar alternativas que tornem essa experiência muito mais produtiva. E no meu caso, né, foi dentro das organizações, mas pode ser também num outro contexto. Uau! Não conhecia, então você trouxe para mim uma informação, assim, muito valiosa e que eu vou até olhar para dentro da minha atividade como liderança, da minha equipe, se Exato. eu aplico e como que eu consigo, né, aplicar essa forma, né, estudar as formas de aprendizagem, porque de verdade a gente formata alguns treinamentos, né, partindo da premissa que você vai passar um conteúdo e Sim. aí vai expor esse conteúdo e a pessoa vai no dia seguinte executar uma atividade ou ela tá treinada, né? E Exato. aí você tá trazendo que não, que tem uma jornada de aprendizagem ali que é diferente, uma proposta Isso. diferente de realizar um treinamento. Sim, exato. Cara, São termos, né, que às vezes não são tão familiares, né, então tá muito mais próximo ali do meu contexto no caso, porque eu fui ali, eu também não conhecia até pouco tempo atrás, e aí quando eu fui entender o que estava por trás das técnicas, né, como você comentou, de repente a gente pensa ali numa experiência como líder ou como alguém que cuida de treinamentos, que cria treinamentos, então é bem importante olhar para essa parte técnica do que está por trás, porque às vezes o conteúdo é muito bom, o instrutor, o facilitador, né, que está ali no, enfim, multiplicando um conhecimento também é muito bom, mas tem outros elementos que às vezes a gente precisa entender do real interesse. Será que a pessoa está entendendo do porquê que ela está ali aprendendo aquele conteúdo, enfim. Então, tem vários elementos que podem fazer com que a pessoa, até quando a gente falou de engajamento também, mas pensando numa experiência de aprendizagem, o quanto que você consegue engajar, quem sabe, mais as pessoas, quando a gente também faz uso desse tipo de, enfim, metodologia, técnica, e torna essas experiências muito mais produtivas no dia a dia. Como você trouxe outro ponto também, é levar esse conhecimento para o dia a dia, e não só ser aquela questão, ok, ouvi, levei essa informação, ela ficou registrada, eu vou levar realmente para o dia a dia? vou Então, aplicar, né? exato. Legal. Assim, a gente vai falar de engajamento, você trouxe aqui, e eu vejo muitas empresas assim, queria engajar a equipe, faço engajamento de equipe e tal. E aí vem sempre assim, mas quanto custa? Mas quanto custa? Qual é o valor, né? Aí eu trouxe aqui pra gente entender, assim, no seu ponto de vista, que você é especialista nesse cenário, engajamento de equipe é custo ou é investimento? Tá. Vamos pensar pelas duas esferas. Vou pensar do lado da pessoa colaboradora, do funcionário, que está de um lado, mas vamos pensar também na perspectiva ali da empresa, da liderança, da área de RH, que porventura está criando ali ou buscando criar formas de tornar aquele ambiente mais atrativo e interessante para que as pessoas entreguem o que elas precisam entregar, ou seja, que elas se engajem diante dos desafios do dia a dia. Não existe cenário perfeito, né? Não tem um cenário, uma empresa ali perfeita, mas precisam haver elementos que façam que a pessoa sinta que ali é um lugar, primeiro, é um espaço seguro psicologicamente, ou seja, eu estou ali levantando a mão, dizendo que eu não sei, está tudo bem, mas eu estou buscando informação por outro lado, isso é bem-vindo. Como é a cultura dessa empresa? Então, ela é uma empresa, enfim, que vão ter elementos que estão ali na parede, quando a gente fala de valores, mas como é de fato o dia a dia? O que, que é praticado? O que, que eu percebo, por exemplo, uma liderança? É uma liderança no estilo muito mais colaborativo, que está ali facilitando o dia a dia da equipe. Então, tem vários elementos, eu trouxe alguns exemplos, mas para a gente chegar ali no engajamento investimento, mas na perspectiva da empresa. Se o olhar dela for, estou fazendo todo o movimento que eu faço, pensando como custo, isso vai gerar um resultado que não é talvez o mais satisfatório.
quando a perspectiva, se a perspectiva dos vários elementos que contribuem para que o ambiente se torne atrativo para uma pessoa estar engajada ali no dia a dia, se isso for encarado como um investimento, a perspectiva ela é muito mais, as chances são muito maiores de que aquele investimento ele traga resultados. Então, na minha perspectiva, é investimento que precisa ser feito. Agora, se a escolha for, é um custo, preciso fazer, com certeza o retorno ele não vai ser tão favorável e tão positivo quanto ele poderia ser. Uau! Para realmente pensar no propósito daquilo, né? Exato, que está por trás, O que né? tá por Então, eu vou trás. fazer aqui uma ação, eu vou criar um ambiente colorido, eu vou fazer, mas aquilo está alinhado com como eu comentei, com a cultura, aquilo representa de fato o que a empresa quer passar, ela quer transmitir realmente aquilo. E aí tem vários elementos, enfim, que dariam para trazer, mas esse investimento, se ele for feito de uma forma estratégica, com algo por trás realmente, ou seja, eu vou criar um ambiente mais favorável para que as pessoas sejam quem elas são. Quando a pessoa está feliz no ambiente de trabalho, quando ela é quem ela é de verdade, ela não precisa se preocupar em acho que eu não posso me expor, eu não posso falar algo e, de repente, aquilo ser desconsiderado. E não o potencial que ela tem, e não o trabalho que ela entrega. Se o ambiente ele não acolhe, se ele não está ali... Claro, a gente sabe que a empresa é uma relação de troca, mas tem um resultado que é esperado. Só que se você está feliz nesse ambiente, consequentemente, você vai entregar muito mais, você vai fazer o que você precisa fazer e a empresa vai ter esse retorno. Quando a gente fala do retorno de qualquer tipo de investimento, né, como a gente falou, seria isso, é você ter pessoas felizes, fazendo o melhor que elas podem, com certeza produzindo mais e a empresa lucrando mais, Com que é esse o certeza. objetivo também. E você falou aqui muito sobre ambiente seguro, a pessoa se sente à vontade para ser quem ela é. E aí a gente falou de engajamento, e aí eu queria te perguntar assim, né? Como é que a gente consegue ter uma equipe engajada, que eu acho que é importante, inclusiva, e quebrar um pouquinho os preconceitos? O que você acha que é necessário para a liderança ou por um desenvolvimento, né, estrutural de uma organização, construir uma equipe que seja engajada, inclusiva, e aí quando a gente fala diversa, né, de certa forma, que vai quebrando ali os preconceitos estruturais e institucionais que a gente tem hoje no dia a dia do mercado. Sim, complexo. Complexo, mas importante que a gente comece, no mínimo, comece a olhar para tudo isso, para que qualquer movimento que venha a ser feito tenha resultado, que seja no curto prazo, no longo, médio prazo. Mas quando a gente fala dos temas de engajamento, mas diversidade principalmente, eu vejo a necessidade do letramento, né? Porque muitas vezes você tem ali uma liderança, você tem uma área de RH, uma alta gestão, que estão num determinado nível de conhecimento, sabem, né? Estão realmente comprometidos. Mas, por outro lado, quando a gente pensa... Vou fatiar essa resposta e aí depois a gente une tudo. Pensando, por exemplo, no tema de diversidade. Diversidade é muito amplo. Estou falando de o quanto que esse ambiente ele é diverso no sentido de opiniões diversas. Eu quero que todo mundo pense igual, que todo mundo haja da mesma forma. De repente, é isso que o ambiente está propiciando. E as pessoas, talvez, com isso, deixem de colocar suas ideias, suas opiniões, porque aquilo, se é encarado de uma forma positiva, é aquela conversa difícil, é aquele conflito, é aquela divergência que vai levar para o melhor resultado, e não para questões pessoais. Então, tem várias camadas que, se a gente fosse, né, separar para dividir, daria, talvez, conversas específicas sobre cada um desses temas. Mas, para tentar construir um racional, eu penso que a diversidade, primeiro, é o entendimento. Qual é o entendimento das pessoas em relação ao tema? Para mim, na minha visão, vai desde a questão de eu conseguir ouvir o outro, e mesmo que eu não concorde, talvez ter essa questão de, ok, qual que é o ponto do outro, né, e conseguir discutir de uma forma produtiva. E não tentando evitar levar as questões, as discussões para o pessoal. Quando você pensa que eu estou trazendo um ponto e você está trazendo um ponto diferente, então, de repente, eu preciso olhar para tudo isso e falar, nossa, realmente, não estava pensando nessa perspectiva e faz sentido. Quando eu falo de diversidade num sentido de quais são as carinhas das pessoas que estão numa equipe, né? Não vamos nem pensar na empresa ainda, porque tem empresas aí maiores, menores, mas assim, pensa no seu próprio time, de repente olhando e fazendo um exercício. Quem são essas pessoas? Eu estou num time em que somos todos homens, somos todas mulheres, somos... Aí a gente começa a falar de uma outra questão, né, da diversidade de um modo muito mais amplo, que também daria aí uma conversa mais longa, mas é o quanto que a empresa está, primeiro, madura o suficiente para trazer o tema à tona, porque a gente precisa falar e dar nome para tudo isso, né? Para tudo isso que eu digo
para as questões estruturais, para o racismo estrutural, para várias questões que talvez ainda a gente vê algumas empresas com área de diversidade, com iniciativas e tudo mais, mas assim, deveria ser algo que permeia a empresa como um todo, né? Mais do que, claro, as áreas têm a sua importância quando uma empresa se propõe ali a criar, mas a alta gestão, aquela empresa, ela quer falar sobre aquilo de verdade. Ela sabe que aquilo vai modificar o lugar que ela tem ali enquanto grupo de pessoas. Será que ela está realmente comprometida com essa mudança? Então, eu vejo isso, né? Vejo primeiro o entendimento, o letramento, o entendimento de todo mundo. Qual que é nivelamento do entendimento? O que todo mundo considera quando a gente fala da questão de diversidade? De repente tem uma área que já está super madura, que tem uma liderança que leva o tema, que propõe, que quando abre uma vaga, ela vai olhar primeiro para qual é o time que ela tem, ela vai pensar assim, eu preciso complementar esse time, não preciso ter pessoas que pensam igual, porque assim, eu vou criar como, né, se eu não tenho essa divergência positiva. E aí, consequentemente, como que a gente conecta tudo isso com o engajamento, né, que foi a questão que você trouxe. Então, provavelmente, uma pessoa que ela vai acabar se engajando muito mais quando ela perceber que é bem-vindo ela trazer um ponto diferente e não falar assim, acho que eu não vou falar sobre isso porque é diferente do que a maioria está falando. Então, se eu trouxer isso, talvez viria um problema e não uma busca por solução. Foi uma forma muito simplificada, mas acho que é um pouquinho do racional que a gente precisa, ou das discussões que as pessoas precisam ter, para a gente começar a falar um pouco mais dessa conexão que é bem interessante, né, do engajamento com a questão de diversidade, que tem uma relação aí muito direta. Né? Não, eu anotei aqui, tô anotando, porque você tá falando coisas muito legal. E você trouxe essa divergência positiva, né? E Exato. aí é legal você olhar e falar assim, meu, uma divergência pode ser positiva, né? Sim, Tem esse olhar diferente, porque a gente está muito acostumado a tratar uma divergência como algo ruim, né? sim, E quando, na exato. verdade, não. Você trouxe o termo divergência positiva, né? Exato. E a Então, abertura, né? O quanto que as pessoas estão abertas para encarar essas diferenças de pensamento, enfim, de forma de agir, de repente, o que é muito natural? É natural que eu espere que as pessoas pensem como eu, tenham atitudes parecidas com a minha, isso é muito natural do ser humano. concordem Mas com a gente, né? exato. Então, quando a gente pensa num negócio em uma empresa, é legal, ok, você vai ter ali um clima harmonioso, talvez, mas o quanto que aquela harmonia representa de fato a evolução daquele time, né? É legal você olhar ao redor e todo mundo pensar igual, até a página 2. Sabe o que eu sinto? Vou até mudar um pouquinho aqui do contexto, mas eu Tá. acho que depois de um tempo a gente perdeu a disponibilidade para ter conversas difíceis, para poder bater de frente, não bater de frente, mas ouvir uma opinião que não é muito igual à nossa, e aí a gente perdeu um pouco a paciência de poder se dispor ali, entender mais o que você quer dizer, que não é parecido com o que eu penso, sabe? Exato. Não sei se a gente não tem mais essa disponibilidade de sentar e falar, meu, eu vi que você discordou aqui de mim, mas por quê? Exato. E você trouxe um bom ponto, conversas difíceis. Tem até livros com esse título sobre esse tema que eu acho que é legal também das pessoas buscarem, enfim. E o que está por trás disso também? Eu acho que eu volto um pouco para um ponto que eu comentei anteriormente sobre o quanto que a gente consegue separar. E é difícil, o que eu estou falando aqui, a teoria é maravilhosa, mas o dia a dia desafia a gente. Mas quando eu penso, por exemplo, numa questão, eu, sei lá, gosto de uma. Vou pegar um exemplo qualquer. Gosto de uma cor, e aí a pessoa traz uma outra questão, e eu acho que, sei lá, fico bem de determinada forma. A pessoa, não, mas eu acho que não, mas é a sua perspectiva em relação ao mesmo ponto. E aí, de repente, você pode tanto acolher aquilo e falar, nossa, realmente, eu nunca tinha experimentado esse tom e percebi que ele fica muito, eu fico muito bem com essa determinada cor de roupa. Peguei um exemplo menos polêmico, né, porque poderia ser qualquer outro, peguei uma coisa bem simples, mas assim, eu acho que o desafio maior, quando a gente fala de conversas difíceis, é como que a gente separa as questões e não leva para o pessoal, porque normalmente se você traz um ponto dentro de uma discussão, deveria ser sobre o problema e não sobre a pessoa. Uau. Claro que às vezes podem ter questões relacionadas às pessoas, mas principalmente quando a gente precisa ter essas conversas difíceis, né? Porque se a gente adia ou fala, não, melhor não falar, aquele silêncio também diz muita coisa. O silêncio dentro, né, de uma equipe, dentro do ambiente corporativo. Então,
a habilidade, acho que quando você trouxe o tema conversas difíceis, para mim é uma habilidade assim que todo mundo, independente da posição que ocupa, mas principalmente quando a gente fala de liderança, alguém que está ali dirigindo um time, né, com conflitos, muitas vezes acontecem, né, as pessoas são diferentes e tudo mais, mas a gente precisa ter essa habilidade ou pelo menos buscar desenvolvê-la. E a gente até quer que as pessoas sejam diferentes, né? A gente fala Sim, sobre isso, né? Sobre ter exato. essa diversidade de pontos de partidas diferentes, de É, histórias diferentes, né? É o que vai exato. somar. A gente vive, né, pós-pandemia, e aí eu vejo muitos clientes que me ligam para implantar soluções, porque eles estão em estilo híbrido, né? Estão com equipes trabalhando em casa, no home office e também presencialmente. Sim. E aí, uma coisa que acontece com esse estilo híbrido, que as tecnologias elas até trazem essa condição, mas eu percebi, conversando com muita gente, a queda do engajamento. Não sei se é uma ruptura na comunicação, uma insegurança da pessoa que está em casa não está do presencial vendo o que está acontecendo na empresa. Muitas atividades online. Muitas atividades online. E aí, falando um pouquinho, home office estilo híbrido. São modelos que como que esses modelos podem gerar engajamento, né? Hoje eu vejo que muitos entrevistados para algumas entrevistas até colocam isso como requisito, né, para poder estar numa vaga. Sim. E como é que você acha que a gente pode conduzir o engajamento dessas equipes nesses formatos? Quais Esses seriam as suas dicas? Não, legal. Para esses diferentes formatos, que queira ou não, o que que acontece? Esse é um tema, acho que todos os temas aqui eles estão sendo bem interessantes, porque, primeiro, é algo que a gente está vivendo pós-pandemia, né? Pensando no como esses diferentes formatos se tornaram mais presentes no dia a dia das empresas. Antes da pandemia, vou fazer alguns recortes. Antes da pandemia, a gente já tinha, talvez, algumas e poucas empresas com um modelo que eu vou chamar, com um dia com o seu home office, que seria esse um dia trabalhado num ambiente que não é o escritório. É, ok, veio pandemia, veio toda, né, tudo que a gente viveu aí ao longo dos últimos anos. Algumas empresas, dependendo da atividade, a gente sabe que ficou um pouco mais difícil, talvez até inviável, quando a gente tem uma necessidade realmente de, deixa eu pensar aqui, um ambiente corporativo onde você tem ali uma área logística, ou seja, aquela equipe para colocar as coisas num caminhão, alguém que vai fazer uma manutenção técnica em algum local. Então, a gente tem, entre aspas, pessoas que estão é uma mesma empresa, mas a gente tem recortes quando a gente olha para áreas. Então, mesmo isso já aconteceu. Então, as empresas elas foram entendendo primeiro o que está acontecendo, como que a gente se adapta e como que a gente escolhe e define um melhor modelo de trabalho. Então, eu vi alguns movimentos que foram essa descoberta, perceber, nossa, é possível fazer o que a gente já fazia num contexto diferente, que fosse esse 100% remoto, né, ou que fosse o híbrido, então você divide ali. E agora, eu acho que eu vou fazer um recorte mais atual, eu vejo também um retorno maior, assim, vejo muitas empresas com retorno para o presencial e não como uma alternativa, e sim como, olha, a partir de agora, o nosso modelo de trabalho é 100% presencial. E aí você trouxe um ponto. As pessoas mudaram também. As pessoas mudaram no sentido assim, talvez tudo que a gente viveu, principalmente quando a gente pensa em tempo de deslocamento, e claro que eu estou fazendo um recorte, não é no sentido de generalizar, porque vão ter cenários em que realmente você tem uma necessidade de que o modelo seja aquele. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em área de tecnologia, principalmente, em que boa parte das vagas, às vezes você tem pessoas que estão em outros países, em outros lugares, e tem empresas funcionando dessa maneira. Mas tem empresas de tecnologia, startups, que estão voltando para o 100% presencial. Então, é muito do elemento da cultura, o que faz sentido para aquela cultura, e o quanto que as pessoas vão se sentir confortáveis com aquilo. A empresa ela não vai conseguir, talvez, agradar todo mundo, porque mesmo dentro de um recorte em que eu coloque para a área de tecnologia, eu vou ter um 100% remoto. É complicado também você vai ter que ter um padrão, entre aspas, mas o quanto que aquilo está alinhado com o momento que a empresa está vivendo hoje. Então, eu acho que primeiro, é uma decisão, né, seja qual for o modelo, é uma decisão difícil, mas eu vejo que já tem impactado muito. Tem pessoas que, na sua busca por uma nova vaga, por exemplo, é uma condição. Ela coloca assim: não, o meu estilo de vida mudou, eu estou priorizando outras coisas e eu, nesse momento, não estou mais aceitando, talvez, desafios em que eu precise ter um deslocamento de X horas. Então, talvez para ela o presencial não seja o ponto. Se ela falar, o presencial que é perto da minha casa.
Então, acho que tem tudo isso, né? Tem as transformações dos dois lados. Tem nós, né? As pessoas mudaram, então talvez estou priorizando qualidade de vida, estou priorizando tempo com família. Não, nesse momento aqui, para mim, diferente. Pode ser qualquer um dos modelos. Então, eu vejo muito do quanto as empresas estão abrindo espaço para ouvir. Boa. E, claro, ela não vai conseguir agradar, mesmo que ela abra espaço para ouvir, as pessoas façam ali sua enquete, falem o que que elas preferem, a empresa ela precisa ter muito claro o que que ela quer. Mas a partir da decisão que ela toma, ela também vai tanto atrair determinados perfis, quanto ela vai deixar, talvez, pessoas, assim, não tão confortáveis e falar, quer saber? Talvez não faça mais tanto sentido para mim se for um 100% presencial, se for... E aí, a partir dessa escolha, então, definir que vai ser o híbrido, aí eu acho que daria uma outra discussão, porque tem vários elementos, né, de cada um dos modelos que é muito importante que as empresas não façam escolhas aleatórias quanto ao modelo, mas sim que meçam, né, os impactos positivos e negativos de cada uma das escolhas que elas fizerem. Uau! E eu vejo que tem uma questão de comunicar, né, deixar as pessoas que estão, na mesma Sim, página, alinhadas, confortáveis, né, elas não perfeito, ficarem imaginando o que está acontecendo no escritório enquanto elas estão, realizando as suas atividades em home office, né. perfeito. E você falou muito sobre falar do problema, em algumas questões que você trouxe. A gente precisa realmente saber separar que a gente está falando de algo, não levar para o pessoal. E aí eu vejo muito isso na questão do feedback, né? Uhum, Que eu considero que o feedback ele pode ser uma ferramenta para gerar engajamento. Mas eu não sei se é a forma como o feedback foi, pulverizado no mercado, que tem um olhar meio, né, negativo para o feedback. sim, Como é que a gente transforma o feedback em uma ferramenta de engajamento? é. O tema feedback, assim, é bem. Ele deveria, pelo menos vamos pensar assim, ser tratado de uma forma estratégica, mas ao mesmo tempo mais naturalizada dentro da rotina. E aí, Hum. por exemplo, de que forma, né? E aí conectando também com a questão do engajamento. Quando eu falo da liderança, no sentido de rotina, quais são os rituais de troca dessa liderança com o seu time? Ah, a gente já tem conversas recorrentes. Claro que depende muito do tamanho dos times, né? Pode ser que tenha alguém que fala, tem uma pessoa, então talvez essa agenda fique mais fácil de ter encontros periódicos. Tem gente que de repente vai ter ali uma equipe com 10, 15, 20. Então cada um vai ter que olhar talvez para a sua própria realidade, né? Entender aí qual que é o contexto, mas eu vou falar de uma forma geral. Então, quando a gente pensa na liderança e a rotina de troca com o time, eu acho que é muito, muito válido, da forma que você trouxe a questão do momento para essa conversa, mas assim, qual que é o objetivo dessa conversa? Não, nós vamos ter conversas quinzenais com objetivo X. A gente vai ter uma conversa mensal com o objetivo de falar sobre carreira. Então, primeiro, qual que é o objetivo dessas conversas? Para você conseguir ter ali, talvez, um alinhamento de começar uma conversa, terminar e a pessoa sair não mais confusa, porque às vezes acontece, né? Ela fala, nossa, mas eu tive tanto cuidado aqui, acho que eu fiquei com tanto receio dessa pessoa se ferir com o feedback, a conversa difícil que eu precisava ter, que eu não consegui passar a mensagem. Então ela saiu achando que ela estava super bem e eu não consegui falar o ponto que era, ela está com dificuldade e talvez se ela não melhorar em relação a isso, a gente precisa tomar uma decisão. Então eu acho que tem essas dificuldades que muitas vezes as pessoas têm e aí entra nessa questão de vou levar para o pessoal, a pessoa vai levar para o pessoal, então eu vou ver qual a melhor forma de falar. Não, eu vou ser mais direta e vou trazer realmente ponto. E aí vem a dificuldade. Eu vejo no dia a dia muito mais isso, né? De como conduzir essas conversas. E eu acredito muito também no sentido oposto, de pedir o quanto que as lideranças também se abrem para ouvir e falar: ok, o que você está achando, sei lá, do meu estilo de gestão, da nossa rotina? Tem algo que você gostaria de propor de diferente? Porque eu acho que também a liderança tem o seu papel, mas as pessoas também precisam ser protagonistas. Se eu tenho uma rotina de um a um, uma conversa ali com a minha liderança, por exemplo, eu tenho que propor assuntos também. E de repente fala, olha, a gente faz muito tempo que a gente não fala sobre carreira. E às vezes a pessoa ela fala, ah, a empresa, a empresa, mas e você? E nós? O quanto que nós estamos assumindo também o protagonismo para, de repente, perceber e falar, nossa, talvez eu já cumpri um ciclo dentro dessa empresa. Talvez não era mais uma questão de, a empresa ela é legal, tem várias coisas, mas talvez eu já não sinto que eu possa contribuir. Mas essas conversas precisam acontecer, né? Seja porque o líder, claro, tem uma rotina e a gente já tem ali um estímulo para uma conversa formal, entre aspas, mas pares podem conversar.
né? O quanto que, de repente, você fala, nossa, eu tenho um par, eu tenho uma pessoa que está ali no dia a dia, uma outra liderança de uma outra área, e assim, fica com um imaginário, criando várias coisas, e fala, quer saber? Eu vou chamar essa pessoa para um café, e aí a gente fala sobre um determinado assunto, mas tenha clareza, né? Porque as 1000 reuniões, que aí vira uma outra pauta também, não foi o caso aqui, mas pensa também, primeiro, qual que é o objetivo, deixa muito claro, alinha expectativas em relação a essa conversa, mas ela precisa acontecer, eu acredito muito em diversos sentidos, seja eu conversando com pares e tendo as impressões dessas pessoas em relação a mim, se eu for uma pessoa que estou num papel de liderança, eu também preciso abrir esse espaço para que a equipe traga, e assim, o quanto que eu vou lidar, como eu vou lidar com o que vai vir. Que a partir do momento que eu pergunto, pode ser que venha algo que aí eu falo, e agora? O que eu faço com É isso isso? aí. Não, e você falou aqui dos líderes também pedirem feedback amanhã é feriado. É, a gente tá gravando, mas amanhã é feriado. Eu vou chegar segunda-feira pedindo feedback Tá pra vendo? equipe. Mas alinhar expectativas. Às vezes a gente acha assim que, nossa, não tô fazendo a coisa certa. E às vezes você vai ouvir coisas do tipo, nossa, eu tô no caminho certo, tem um ponto de melhoria ali, mas assim, quem tá no dia a dia em contato comigo já tá muito feliz, já tá muito engajado. E aí acho que isso ajuda para os dois lados. E mesmo sendo um feedback que não é tão, não era o esperado, ele vai te trazer insights e ferramentas para você melhorar aquilo e, Perfeito. e engajar, né? É isso, que aí Então, entra na conexão da questão que você trouxe, né? Porque assim, se eu também não sei que algo não está bom, de repente eu tô aqui fazendo tudo e acho que a equipe tá feliz, porque ninguém fala nada, então eu tô subentendendo que tá tudo certo. Ou o contrário, né? As pessoas estão trazendo pontos, mas o que é divergente ninguém tá trazendo. E quando você tem essas conversas no 1 a 1, principalmente, muita coisa pode surgir e virar é, é, subsídio para você criar um ambiente mais propício para que as pessoas se engajem, caso elas não estejam tão engajadas quanto é esperado. Sil, assim, é uma aula, né, de engajamento. A gente trouxe realmente vários temas aqui, né, para falar de engajamento, porque engajamento é pessoas, né? E aí Exato. as pessoas têm vários desejos, anseios, né, expectativas. Sim. Então, eu ficaria muito tempo aqui com você, mas a Evelyn, que é a nossa produtora, ela já acenou ali, Ah, dando. passa muito Passa muito rápido. rápido. Mas eu tenho. Eu vou te fazer uma pergunta pra gente ir caminhando pra finalizar esse episódio. Eu quero muito que você deixe suas redes sociais, redes de contato, Tá. para que as pessoas possam entrar em contato com você e poder aprender um pouco mais sobre engajamento, aplicar, né, Sim. essas tecnologias, as metodologias que você trouxe lá do início da nossa conversa. Mas eu queria que você me falasse uma coisa que eu acho que a gente está falando muito de felicidade. Eu vi o tema felicidade no trabalho. Eu vi que Sim. estão criando diretorias sobre felicidade. Então, e aí eu vou te perguntar sobre felicidade no trabalho, se tem um peso. E vou te pedir também para você deixar conteúdos para os nossos ouvintes que estão buscando ali maneiras, técnicas de poder engajar suas equipes, engajar ali a estrutura da empresa. Tá. Então, deixa pra gente suas dicas de conteúdos, pode ser série, pode ser livros. E, obviamente, que eu acho que a minha dica, se eu for deixar, é falar com a Silmara, né? Sobre engajamento de equipes, tem que falar com você também. Essa já é a minha Sim. dica, eu já tô dando spoiler. Sil, felicidade no trabalho tem um peso? E deixa sua dica pra gente sobre os conteúdos. Ai, perfeito. Eu vou tentar resumir, apesar de achar que esse tema é maravilhoso e que ele também vale. Você vê, estão ficando vários temas aí para Não, tem que episódios renovar a futuros. temporada e a gente falar de várias coisas Pois juntas é, aqui. mas assim, foi muito bom que você trouxe, acho que temas bem relevantes quando a gente pensa em felicidade. É muito, muito importante, talvez, a gente pensar. Você falou de diretorias, realmente, né? Áreas específicas olhando para o tema. Tem cursos, tem MBA, tem muita coisa olhando para felicidade, saúde, bem-estar e tudo mais. E aí, quando a gente pensa em uma pessoa, um profissional, uma profissional dentro da empresa, é um profissional, mas é uma pessoa ali, um ser humano que não consegue, né? Por mais que se fale muito disso, assim, eu não consigo isolar e ser uma pessoa diferente de quem eu sou fora, né? Sem o crachá, digamos assim. Ou seja, se essa pessoa no seu contexto de vida, independente do ambiente organizacional, ela não está feliz, e aí pode ser qualquer motivo, às vezes não é a empresa, não é, eu estou muito bem na empresa, mas estou com outras questões. Então, o ser humano, eu penso primeiro assim, como essa pessoa está? Conforme ela estiver, consequentemente, o tema, a conexão da felicidade, né, do ser humano no ambiente organizacional, ela é extremamente relevante e está totalmente conectada com o engajamento.
A questão toda é como que a gente trabalha essa complexidade, né? Porque não quer dizer que a pessoa está infeliz no trabalho, talvez são questões de fora do ambiente que estão afetando o dia a dia. Ela não está conseguindo entregar, e aí por isso ela não está conseguindo entregar o que ela precisa, não está conseguindo interagir com as pessoas, está se isolando, enfim, está tendo várias outras questões. Mas por que não o ambiente ser esse lugar que estimula, favorece e faz com que talvez as coisas fiquem mais leves? E não só na aparência, né? Para que a pessoa realmente tenha motivos para se sentir bem quando ela está trabalhando. E não quer dizer estar só no escritório. É estar trabalhando com aquelas pessoas, com aquela liderança, com aquele time, enfim, naquele lugar. Então, o tema de felicidade conectado ao engajamento, eu vejo uma conexão muito grande com os dois temas. E é importante que as empresas olhem para isso também, de alguma maneira, né? Nem sempre você vai conseguir ter uma estrutura, uma área, mas o que que no dia a dia, nas pequenas ações, seja dentro de um departamento, seja como político, o que que a empresa ela já consegue fazer ou criar de alternativas para contribuir para que as pessoas se sintam bem naquele lugar e, consequentemente, se sintam felizes, mais engajadas, entreguem e façam o que elas precisam fazer ali dentro desse ambiente. Uau. E suas dicas? E minhas dicas. Sobre as redes, na verdade, também, né? Se for vou falar das redes e aí na sequência trago Show. as dicas. Porque literalmente eu trouxe os livros para mostrar e aí Você trouxe? eu Tá aqui? trouxe. Sim. Onde que tá? Mostra pra gente. Eu vou pegar. Quero ver todos os livros. Adorei. Eu vou mostrar um por um, Tá que bom. aí eu aproveito para mostrar a capa dos livros, mas basicamente sobre redes. LinkedIn, acho que até para a gente continuar essa conversa, fiquem super à vontade, sejam pacientes, porque tem muita mensagem, às vezes demora um pouquinho, mas eu tô sempre de olho. Silmara Pereira dos Santos no LinkedIn. E aí, enfim, fiquem à vontade para me mandar conexão, acompanhar, mandar mensagem. Sobre os livros, são temas diversos, mas eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. Eu vou começar pelo Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Nesse caso, a gente, enfim, não vejo aqui, né, uma questão, claro, conectada com o engajamento, mas ao mesmo tempo vejo, A gente falou de porque diversidade e é inclusão e você isso. falou do letramento. Exato. E assim, literalmente é um pequeno manual, mas ele é um livro bastante importante. Então, quem já leu, com certeza já sabe do que a gente está falando. Quem não leu, Tem que ler. Mostra de novo, só pra gente mostrar aqui. Ótimo presente também, né? Perfeito. Leitura Tá. rápida, mas não é. Ela vai, no mínimo, estimular para que você continue buscando informações sobre um tema tão relevante. Aproveitando, né? A gente está falando de organização sem medo. Esse é o título do livro. O subtema é Criando Segurança Psicológica no Local de Trabalho para Aprendizado, Inovação e Crescimento, da M.C. Edmondson. É totalmente conectado com o que a gente falou. A gente falou de várias questões, talvez não dando nome, né, de segurança psicológica, mas tem total relação com o poder, o impacto de uma organização, entre aspas, sem medo, que faz com que, consequentemente, as pessoas aprendam mais, inovem mais e cresçam, sejam mais engajadas. Tô apaixonada. Também. Esse é Os Primeiros 90 Dias, aí ele está muito mais conectado com, talvez, lideranças, mas eu acho super importante para todo mundo. Ele está aqui como do Michael Watkins. Ele está como Estratégias de Sucesso para Novos Líderes. Mas eu não restringiria. Eu acho que ele é um livro que, primeiro, ele traz várias dicas para você, eu vou chamar acelerar o seu processo, mas é muito do quais são os pontos de atenção que você precisa ter, principalmente quando você se torna líder, que às vezes é um grande desafio, né? Você falou do feedback e tal, você fala, e agora? Como que eu começo essa conversa? Não faço a menor ideia. Mas aqui, basicamente, seria olhando para alguém que está ocupando já uma cadeira de liderança, como que você chega num local, ou como que você olha novamente para o seu momento ali, no seu papel, e faz com que talvez as suas escolhas, os movimentos que você faça sejam mais estratégicos e mais potentes, né? Como que você consegue acelerar esse processo de desenvolvimento, por isso os primeiros 90 dias. Pode ser quando você está começando numa empresa nova, você falar assim, nossa, eu preciso me conectar com as pessoas, me conectar de verdade. E vou trazer mais outros dois. Uau! É um tema que... Você deu limites? Porque, Não, né, você vê que a pessoa vai surgindo, eu vão quero... aparecendo livros. A gente aqui, o limite é o mundo, mas só tem limite do tempo que a produtora já assinou, mas bora lá. Ó, vamos lá, esse é o penúltimo. Então eu tenho Seja Egoísta com a Sua Carreira, do Luciano Santos. Maravilhoso, muito, muito resumidamente, quando a gente fala de protagonismo na carreira. Né, o ser egoísta aqui, às vezes a gente tem uma conotação negativa quando a gente pensa na palavra egoísta, mas pense em você. Sim. Resumidamente, né?
pense em você, na sua carreira e seja protagonista da sua carreira. E por último, vou aproveitar até para presenteá-la com o Descubra os seus pontos fortes. Presenteá-la significa eu? Sim! Não acredito! Que incrível! Dom Clifton, Isso. pronunciei certo? Pai da psicologia dos pontos fortes, criador do programa Clifton Strengths. Uau, descubra seus pontos. Muito obrigada. Gente, acabei de ganhar um presente, mas eu não vou ficar sozinha, eu também vou te dar um presente. Muito obrigada. Essa aqui é uma lembrança aqui do nosso Muito obrigada. programa para te acompanhar do Não Turma no Ponto. Eu achei lindo, eu tô emocionada, Sil. Muito obrigada. Estourou, mas assim, estourou o tempo. Evelyn Azevedo, produção, só um pouquinho, tá? Eu já vou abrir, porque eu preciso muito que você deixe uma nota. Mas eu acho que foi um dos episódios que preencheu muito meu coração de alegria, preencheu muito os nossos ouvintes e trouxe muita coisa importante. Então, eu quero muito que o mundo te conheça e tenha você, porque o que a gente quer é ter pessoas mais felizes e engajadas. Então, a gente merece ter Silmara Pereira caminhando com a gente, ajudando a gente aí, trazendo mais felicidade para o trabalho. Muito obrigada, demais viu? por esse momento e obrigada pelo presente, foi incrível. Viu? Imagina, de nada. É sobre isso, gente. Muito, muito obrigada. Tô emocionada. Perdi aqui a noção, né? Do tempo, tô emocionada. Sil, quer deixar uma mensagem de um tchau e eu já encerrei a minha parte aqui. Obrigada, viu? Acho que eu vou agradecer novamente aí pelo convite, pela oportunidade, enfim, que a gente tenha a oportunidade de continuar essa conversa aí por meio das redes. E muito obrigada aí pela troca. É sobre isso. Obrigada, gente. Até mais.